Galera, chegamos no quinto episódio dessa maravilhosa série do universo Star Wars chamada Ahsoka, com um episódio intitulado Guerreiro das Sombras. Um episódio lindo, feito para quem realmente é fã de Star Wars e com grandes mudanças, e essas mudanças podem ser que não estiveram tão visíveis assim. Você entendeu quais foram essas grandes mudanças que o episódio apresentou? Então eu te explico agora mesmo, depois da vinheta. Vem comigo! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se é a tua primeira vez aqui no canal. Considera deixar a tua inscrição aqui para fazer parte da família e botar esse canal cada vez mais para cima. Aproveita e junto com toda a galera que tá desde o começo, deixa o joinha aqui que eu te agradeço demais também, beleza? Bora pra análise do episódio. Há muito tempo que esse episódio tá gerando maior burburinho por aí, e não é pra menos, né? Os caras estão transformando esse episódio num acontecimento tão emblemático para Star Wars que nos Estados Unidos o quinto episódio foi até passado em alguns cinemas. Talvez possa ser difícil de entender a importância desse quinto episódio para uma galera, por exemplo, que só assistiu os filmes e não tá mergulhado pra valer mesmo em todo o universo expandido de Star Wars que existe hoje, com as revistas, com as séries, com as animações, com as spin-offs. Esse episódio tem três momentos assim bem distintos, né? Logo no começo do episódio, a sensibilidade à força do pequeno Jacen, filho de Hera Syndulla e de Kanan Jarrus, o nosso saudoso Jedi, né, pai do garoto. E a gente tinha essa dúvida, o garoto é ou não é sensível à força? Herdou ou não herdou aí os midi-chlorians necessários para isso? E a resposta é sim. Dave Filoni encerra o assunto e Jacen é sensível à força. Tanto é que ele mostra essa sensibilidade ouvindo a luta de sabres de luz entre Anakin e Ahsoka dentro do mundo entre mundos, enquanto ninguém detectava absolutamente nada no mundo real. Ele conseguiu ouvir o que acontecia no mundo dimensional do mundo entre mundos. Um momento especial demais desse episódio foi ver a Hera Syndulla encontrando o droid. Como eu tô gostando desse droid, o Huyang, que parece às vezes que tem até um coração mesmo, né, de verdade, de tão sofrido que ele ficou com saber que as duas, né, a Ahsoka e a Sabine, só foram raptadas, só foram derrotadas porque elas não seguiram o conselho que ele deu tantas vezes para ele. Como isso magoou o Huyang. Elas não podiam se separar, eu disse tantas vezes para elas não se separarem. Olha a tristeza segurando ali na mão o capacete da Sabine. Huyang, o droide com o coração. Na sequência a gente viu então o Jacen sensível à força, escutando, né, o que acontecia no mundo entre mundos, e a Hera Syndulla, ele convida a mãe para fechar os olhos e escutar. E num primeiro momento ela diz que está apenas ouvindo o quebrar das ondas, e depois ela não menciona se ela realmente ouviu ou não ouviu os barulhos dos sabres de luz, o que deixou uma baita dúvida na nossa cabeça. Ela realmente ouviu ou ela apenas confiou na força e no seu filho? Eu prefiro ficar com a segunda opção, pelo menos para análise deste episódio. Se mudar eu volto e falo, e digo por que eu tenho essa preferência pelo segunda. Porque a Hera Syndulla, até onde se sabe, ela era ligada ao pai do Jacen, né, o Kanan Jarrus, por amor. Mas ela nunca foi sensível à força. Mas ela entende que, como boa parte dos rebeldes que lutaram contra o Império recentemente, na derrota de Palpatine e Vader, onde a República se ergueu novamente, a República não se ergueu apenas com lutas e com tiros e com fatos e com provas e com coisas materiais. A rebelião venceu, sobretudo, o Império por conta daquilo que não se vê, daquilo que se sente, do desejo de liberdade e, sobretudo, a força que emanava do Jedi Luke Skywalker e de tantas outras pessoas sensíveis à força. E é nessa confiança que ela se apega, diferente da fragilizada e, nesse momento, irritante Nova República, que vai para cima da Hera Syndulla com tudo, não acredita nas suspeitas e na acusação que ela tem feito. Olha, o Troll tá voltando, o Troll tá vivo.
Os caras pedem, mas você tem prova? Você tem como provar isso? Ela fala, não tenho como provar, mas eu sinto, tudo tá corroborando para isso, existe um plano. Ninguém dá bola para ela. Como tá chata a Nova República, como ela tá realmente deficitária, só querendo saber de provinhas materiais, nada de confiar na força, nada de confiar no espírito dos rebeldes que fizeram com que o Império fosse derrotado. Tanto é que a Nova República não confia que manda uma frota, né? Enquanto deu pra senadora Organa, e se você não prestou atenção, não se ligou, a senadora Organa é Leia Organa. Ela tentou acobertar ali a Syndulla de um jeito ou de outro, porque uma vez rebelde, sempre rebelde, né? E a Mothma, que tá totalmente pressionada pelo conselho lá da Nova República e pelos outros senadores, também muito boa e tal, muito boazinha, mas não tem como segurar mais a barra da Syndulla. E ela acaba meio que entregando os pontos ali, e o conselho, os grandes líderes da República enviam uma frota para conduzir a Hera Syndulla de volta de forma coercitiva, não é para ajudar em nada. Hoje a Nova República é completamente burocrática, irritante, fragilizada, prepotente e totalmente sem fé. Não é à toa que o Império vai voltar, né? Parece que é quase um prêmio para a República tomar um chute no traseiro do Império nesse momento. Passando então agora para o segundo momento, que é justamente o momento dentro do mundo entre mundos. Essa experiência que já começa no final do último episódio, quando a gente vê Ahsoka encontrando o seu mestre Anakin Skywalker dentro dessa dimensão da força que eu já defini aqui e repito mais uma vez, onde passado, presente e futuro coexistem, aonde os destinos podem ser alterados, uma dimensão aonde ilusão e realidade se misturam. Anakin encontra ela e propõe terminar naquele momento o treinamento dela, dizendo que sempre é momento e que nunca é tarde, porque a Ahsoka acha que tá um pouco tarde. Aliás, eu quero só fazer uma menção honrosa aqui à galera da produção. Que CGI! Já não é a primeira vez, eu já tinha ficado de boca aberta de ver o que os caras fizeram lá em Mandaloriano e o livro de Boba Fett, quando os caras fizeram o Luke Skywalker aparecer redigitalizado, eu já tinha ficado embasbacado, sei lá assim que fala. Dessa vez, ver o Anakin Skywalker e o Hayden Christensen todo rejuvenescido, todo reformatado no Anakin Skywalker que a gente conheceu, gente, olha, era de arrepiar. Que trabalho, os caras gastaram acho que tucho de dólares ali para poder fazer o negócio, mas fluiu, mas que coisa linda ficou. Coisa linda o efeito, tá? Me entendam bem, né? O Hayden Christensen não faz parte do meu hall de preferências. Mas voltando aqui, a grande lição então que o Anakin quer ensinar para ela é que ela precisa escolher entre viver e morrer. Se ela quiser viver, ela precisa lutar para viver, porque se ela não lutar para viver, ela vai estar escolhendo morrer. E num primeiro momento ela acha tudo isso muito confuso e o Anakin faz com que ela entenda o porquê dessa confusão. Depois deles travarem uma cena fantástica, linda, de combate ali dentro do mundo entre mundos, ele dá uma sabrada no chão, quebra aquilo lá e despenca, faz com que a Ahsoka caia para o seu passado e ela já cai jovenzinha, né? No meio das guerras clônicas. Ela é levada para dois momentos das guerras clônicas. Primeiro no planeta dos Twi'leks, que é o planeta natal da Hera Syndulla, por exemplo, que é o planeta de Hyloth. Então ali ela já se depara com uma parte, com um momento das guerras clônicas, depois no próprio cerco a Mandalor, né? Ela vê ali como Mandalore foi tomada durante as guerras clônicas e ela realmente volta a sentir os mesmos incômodos de outros tempos, que é justamente a guerra e a quantidade de mortes e de vidas perdidas, e aquilo incomoda muito ela. Talvez seja esse um dos pontos que também a incomodaram a continuar, entre outras coisas, com o próprio ensinamento da Ordem Jedi. Ela se espanta, não pode ser só isso a força, não pode ser só isso o treinamento Jedi, só guerra e morte, guerra e morte. E o Anakin diz para ela que cada um dos Jedi carrega dentro de si, isso é um legado, o que o seu mestre tem a oferecer. Todo o conhecimento do seu mestre é passado para o seu Padawan e assim por diante. Assim como Obi-Wan Kenobi existe presente dentro de Anakin Skywalker, ela, Ahsoka, carregava todo o conhecimento, toda a essência do Anakin Skywalker. E aquilo gera uma confusão nela, porque
estar naquele ambiente e perceber que o próprio mestre faz piadinhas em meio a uma guerra, em meio a vidas que estão ali, por mais que ela pergunte para ele se isso não incomoda, ele diz, claro que incomoda, mas parece, nitidamente ela percebe que essa resposta foi superficial e isso a incomoda mais ainda. Ela percebe dentro do seu mestre uma dualidade entre Anakin e Vader, que sempre existiu muito antes da própria transformação do Anakin, a transformação definitiva de Anakin em Darth Vader, momentos depois das Guerras Clônicas, quando ele cai definitivamente para o lado negro da força e é cooptado pelo Darth Sidious, o Lord Palpatine. Porque um outro grande incômodo da Ahsoka na versão adulta é esse arrependimento, esse fardo que ela carrega de que se ela tivesse insistido mais com o seu mestre, não tivesse abandonado Anakin Skywalker, se ele realmente teria caído pro lado negro da força, uma vez que ela entende que ela era uma grande força para ele. E aí vem a grande mudança que eu acho que Dave Filoni quis colocar e que pode ser que não ficou visível aos olhos daqueles que não conhecem profundamente Star Wars. Talvez a Ahsoka tenha ido parar com o Anakin no mundo entre mundos para que esse fardo seja libertado, para que seja tirado das costas dela esse sentimento de culpa por não ter voltado a apoiar o seu mestre. Ela viu que talvez essa dualidade de ódio e de bondade sempre existiu dentro de Anakin Skywalker. Era de arrepiar de ver a edição, de ver o que os caras fizeram, ela parada e ele caminhando à frente dela com uns relâmpagos, e a cada relâmpago, ora ele estava como Anakin, ora ele estava como Darth Vader. E depois de volta para o mundo entre mundos, quando ele se aproxima dela com o sabre já vermelho e não mais azul, ou seja, o sabre de Vader, não mais o sabre de Anakin, e os olhos todos vermelhos, mostrando, revelando a ela que ele sempre esteve destinado a cair para o lado negro da força, com ela presente ou sem ela presente. E quando ela tem a chance de matar ele, ela hesita e ela fala, eu escolho viver, e mais do que isso, não matando o Anakin, ela mostra pra ele que ela escolhe a vida. E é quando ele some da dimensão e ela volta novamente à vida, e aí ela é encontrada no mar e resgatada pela galera da Hera Syndulla. Nesse momento, Ahsoka Tano pode ter entendido que o destino de Anakin em nada nunca teve um dedo de responsabilidade pela ausência dela. E dessa forma, libertada desse fardo, ela pode escolher lutar contra esse lado escuro que quer novamente tomar a República. E por que não lutar contra o lado escuro dentro dela própria? Porque se for verdade o que Anakin disse, se ela realmente carrega todo o conhecimento, toda a essência do seu mestre, ela tem que tomar muito cuidado. A Ahsoka Tano tem que tomar muito cuidado para que ela também não envergue para o lado escuro da força e fique sempre no lado luz da força. Depois então de ser resgatada, de passar ali uma rotação inteira dormindo, apagada, ela acorda ali na nave, né, e vai para fora ali, e é justamente nesse momento em que ela agradece o Jacen em primeiro lugar, né, ficando feliz que esse garoto é sensível à força, agradecendo a ele por ter usado a força para localizar ela, e ela tenta usar outras habilidades que ela tem. E um detalhe, antes de falar dessas habilidades, é o jeito que a Ahsoka voltou dessa experiência de quase morte, usando roupas brancas, né? Um tom parece que mais sereno do que ela já tinha, mais sábio do que ela já tinha. E eu não acho que não me engano aqui de comparar ela lá com o Senhor dos Anéis, com o Gandalf, que teve a mesma experiência quando ele vai lá para o submundo, para as profundezas das minas dos anões e tem contato com o servo do fogo, o demônio Balrog, e eles enfrentam ali e ele tem uma experiência de quase morte, onde ele cai nas profundezas da Terra-média e quando ele volta, ele faz a passagem. Gandalf é renascido da morte e elevado para um nível acima do que ele já estava. Ele entra nas minas de Moriá como Gandalf o Cinzento e sai para a Terra-média como Gandalf o Branco, o Sábio. Eu tô citando isso porque Dave Filoni é fanzaço dessas coisas, é fanzaço de Senhor dos Anéis. Ele já citou também em outras entrevistas dele que eu acompanho essa questão do Gandalf, essa questão de transformações a partir de experiências de quase morte. Ela volta renascida e ela usa a habilidade que ela tem de psicometria. Quando ela pega
a metade do orbe, né, que era aquele mapa, e esse dom, essa habilidade da força é de você, usando a força, se conectar àquele aparelho ou aquele objeto para extrair dele exatamente lembranças, memórias que ficaram gravadas naquele objeto, mas só com o uso da força você pode restaurar. E ela assim descobre o que aconteceu depois que ela caiu do penhasco. Ela vê lá, ela revive o diálogo entre a Baylan Skoll e Sabine. Ela entende que a Sabine realmente caiu e entregou o mapa pro Baylan Skoll, e dessa forma ela tem certeza absoluta que Sabine, junto com Baylan Skoll e junto com a Morgan Elsbeth e toda a galera, foram pro hiperespaço com o olho de Sion até a outra galáxia, até Perideia, na busca do seu herdeiro do Império, Grande Almirante Mithril Nuruodo, ou para os íntimos apenas Grande Almirante Troll. E depois disso, já bem no finalzinho do episódio, na iminência dessa frota da República levar, né, de forma de livre e espontânea pressão a Hera Syndulla embora, eis que a força ilumina a nossa sábia Togruta e ela vê nos Purgils a possibilidade de também se conectar a eles da mesma forma que Ezra Bridger conseguiu se conectar aos Purgils na grande batalha decisiva de Lothal. E ela se conecta, a Purgil, ela entende o que a Ahsoka quer, que é ir atrás, é ir para Perideia, que é sim uma das rotas de migração das Purgils, e ela abre aquele bocão para que a nave da Ahsoka entre ali no melhor estilo Jonas entrando na baleia, né? E ali elas vão saindo de Sitos e ao se deparar com a frota, a própria comandante da frota parece que não tá acreditando no que tá vendo, né? E a Hera Syndulla só dá aquele conselho: olha, é melhor você sair da frente, né? E ela se afasta, sai, e aí os Purgils vão rumo a uma outra galáxia, levando o Huyang, levando Ahsoka Tano em busca de Ezra Bridger, em busca de Sabine, e também se encontrar finalmente com o tenebroso, o grande almirante Troll, herdeiro do Império, que vem aí para comandar esse renascimento do Império. Deixa a inscrição pra gente se você não tá inscrito ainda, seja bem-vindo, bem-vinda, se é a tua primeira vez aqui, e deixa esse like junto com toda a galera que tá desde o começo, que olha, a gente só agradece você. A gente se vê sempre no próximo vídeo, fiquem bem, se cuidem e Spótico na área.